E aí pessoal, beleza? Estamos aí de volta para mais um vídeo aqui do canal, agora falando sobre convecção externa. Nesse vídeo a gente vai começar a entrar num negócio que é bem legal. A gente já falou das analogias, né? As analogias de Reynolds que a gente vai usar bastante para escoamentos turbulentos, e nesse vídeo aqui a minha ideia é começar com a transferência de calor para escoamentos turbulentos externos, é isso aí. Então a gente vai falar sobre escoamentos turbulentos. A turbulência, ela ocorre, né? Se você escoa um fluido sobre uma placa plana, ele vai começar com a camada limite numa região, ela é laminar. Quer ver, vamos começar aqui, ó. Vou dar um zoom aqui pra gente ver. Opa, não tá dando zoom, o que foi? Aí, agora vai. A camada limite começa numa região onde ela é laminar. Depois de um certo tempo que você vai escoando ali, um certo tempo não, uma certa distância, né? Vai escoando ela ao longo de uma distância X, até um certo momento ela vai transicionar, vai ocorrer a transição. Não é uma transição abrupta igual eu estou desenhando, que não, ela ocorre uma transição durante um certo período, durante uma certa faixa de X, e aí ela transiciona para o escoamento turbulento. Você tem um outro perfil de camada limite. As camadas limites que a gente obtém aqui, desenhadas, que são no caso essa aqui desenhada, a camada limite que eu tentei desenhar, uma espécie de camada limite Blasius, ela é muito diferente do perfil de camada limite que a gente tem na turbulência, completamente diferente. E obviamente isso vai influenciar os mecanismos que a gente está interessado aqui durante a aula, que são os mecanismos de troca de calor, troca de massa. A gente está interessado nessa combinação geral de tudo aí que está acontecendo, né? Essa troca não só o fenômeno hidrodinâmico que está acontecendo, mas também como ele influencia e impacta a troca de calor e a transferência de massa, beleza? Então, tendo isso aí em mente, a gente vai estudar isso aqui agora. Vamos pensar, então, o que a gente já viu até agora sobre o escoamento laminar, está tudo aqui, ó. Olha só, a gente viu essas informações sobre o escoamento laminar, a gente descobriu aí, ó, temos o número de Reynolds, está tudo limitado até esse Reynolds aí, que a gente sabe que tá, né, tem que estar na faixa de 50 mil, é o Reynolds crítico, onde vai ocorrer essa transição, mas é um fator um pouco frouxo, né? Não é exatamente isso. A gente sabe que pode depender dessa turbulência que vem já do campo livre. Isso pode fazer com que essa turbulência, essa transição seja adiantada ou atrasada um pouco com relação ao número de Reynolds, sabe? Mas sendo um escoamento com a camada limite laminar, ele vai atender essas soluções, que são as soluções da camada limite Blasius, e vai ter essas transferências, essas relações entre a sua camada limite hidrodinâmica, a camada limite térmica, dada por essa relação que leva o número de Prandtl elevado a 1/3, elevado a 1/3, e vai ter esse decaimento aqui, ó, do coeficiente de convecção conforme a gente vai caminhando a partir do bordo de ataque. A gente consegue ver isso, né? O bordo de ataque é o ponto onde você tem a maior transferência de calor, porque você não tem camada limite, e à medida que a camada limite vai aparecendo, ela vai crescendo, você vai tendo um coeficiente de transferência de calor menor. É como se a camada limite fosse uma barreira, um empecilho para a transferência de calor, é algo a mais impedindo a transferência de calor, né? À medida que ela vai crescendo, fica mais difícil transferir calor. E agora a gente vai pensar nesse caso aqui, ó, e também, ó, obviamente, só para não me esquecer, tá? Já que a gente falou dos mecanismos de transferência de calor, a gente também fala dos mecanismos aqui de transferência de massa. A gente tem as mesmas relações, só que mudam, né? Agora o coeficiente convectivo de transferência de massa, agora a gente não está falando mais de coeficiente de condutividade térmica, coeficiente de difusividade de massa, a gente tem o número de Sherwood, que está aparecendo agora, o número de Schmidt, e a gente tem também uma camada limite de concentração que vai aparecer. Isso aqui agora, esse início de aula foi só uma revisão geral, né, do que a gente foi vendo aí ao longo desse curso, né? E agora pensando também, que a gente viu na última aula sobre essa analogia de Reynolds, a gente descobriu que tem essas coisinhas aqui, ó, que a gente pode escrever esses termos aqui também, ó. Você pode identificar um coeficiente de fricção, você identificou um CF dividido por 2, isso aqui é igual ao seu número de Stanton, né, que é o Nusselt dividido pelo Reynolds Prandtl. Olha, isso aqui é ótimo para a gente, né? A gente tem essa analogia, então, para utilizar para transferência de calor, ou também para utilizar se a gente estiver fazendo a transferência de massa, né? Se for o Reynolds com o número de Schmidt. Então a gente pode usar essas duas analogias. E se identificou um coeficiente de fricção, você pode, a partir disso, identificar um número de Nusselt para o seu problema, e aí identificar os mecanismos de transferência de calor, etc., que você precisa estudar e que quer estudar numa matéria de transferência de calor. A dificuldade que a gente falou ficou para como eu defino esse coeficiente de fricção. Se eu estiver falando da solução de Blasius, a solução, vou botar aqui para camada limite laminar. Se ela é uma camada limite laminar, a solução de Blasius nos dá que você tem o seu CF, que é igual
a 0,664 número de Reynolds elevado a menos meio. É isso aí, a raiz de Reynolds, é 1 sobre a raiz de Reynolds. E você tem que, se o seu escoamento for turbulento, por causa que a gente falou que isso aqui na última aula, né, através de vários experimentos, foi sendo identificado que o CF, ele dentro de uma faixa enorme de números de Reynolds, ele é igual a 0,0592 vezes o número de Reynolds elevado a menos 1 sobre 5. Olha, essa definição que a gente tem aqui, para esses dois, ela está dizendo para a gente o seguinte, que são coisas diferentes, né? Primeiramente, você está identificando aí mecanismos diferentes. O coeficiente de fricção, ele indica que eu tenho um crescimento então desse coeficiente de fricção com o número de Reynolds, só que ele cresce com esse fator de menos 1 sobre 2. Quando o coeficiente é turbulento, ele cresce de uma maneira mais lenta, ele não cresce tão rápido igual está crescendo aqui na região laminar. São duas coisas que estão acontecendo, são como se fossem dois padrões que estivessem acontecendo, sabe? Eu tenho um padrão, pensa assim, ó, se eu tivesse um crescimento de CF com o número de Reynolds, assim, nessa faixa, CF com o número de Reynolds, eu teria uma faixa aqui que seria o crescimento, que daria para o meu número de, ou no melhor, o meu decaimento no caso, seria esse decaimento que eu teria com o número de Reynolds. O número de Reynolds, se ele fosse negativo, se ele fosse zero, eu teria então o meu maior CF possível, né? Mas como é que eu vou aumentando esse número de Reynolds, vai diminuindo, mas vai diminuindo assim, ó, diminui um pouco mais rápido. Eu tenho um outro aqui que vai diminuindo mais devagarzinho, né? Quase como um platô. E eu tenho essa ligação entre os dois. Eu tenho que ver como é que eles se ligam aí nessa transição também. A gente vai ver isso ao longo do curso. Mas eu queria nessa aula aqui falar sobre essa definição, ó, esse CF que é dado para a turbulência, né? Porque quando você olha no livro do Schlichting, que é o livro que é dado como uma referência para se encontrar esse CF, e ele não tem exatamente essa equação não. Na nona edição, pelo menos que é a que eu uso, ele tem uma outra equação para isso. Ele fala, olha, tem uma equação com vários fatores, e esses fatores é que são medidos experimentalmente. A camada limite turbulenta era um problema muito mais difícil do que parece, tá? Eu vou até abrir mais uma página aqui, deixa eu ver se eu tenho espaço. Ah, tem. Vou desenhar aqui embaixo. Como que se uma camada limite laminar, ela era escrita só com aquela curva de camada limite laminar de Blasius que a gente definiu, uma camada limite turbulenta era um pouco mais difícil de representar. Ela normalmente já tem subcamadas também. Eu vou desenhar algumas aqui para vocês. Ó. Vou primeiramente desenhar aqui. Isso aqui, a gente tem que pensar também que isso aqui agora vai estar na escala logarítmica, tá? Eu estou pensando, e eu vou usar algumas variáveis que são usadas normalmente na literatura para representar as variáveis. E juntar para representar essas variáveis adimensionais. Como a gente fazia no caso da camada limite Blasius, a gente não usava um F' para representar a velocidade. A mesma coisa é feita para turbulência, quando a gente está falando dos escoamentos turbulentos de camada limite, só que a gente usa um fator chamado U+, que também é uma velocidade ali relativa à camada limite. E a gente tem um outro fator aqui, ó, na verdade, e esse aqui que é o nosso Y+, que indica o quão distante a gente está dessa parede também, que seria referente ao nosso eta, a mesma coisa que o eta faz aí pra gente. Aqui no começo da camada limite, você tem o seguinte, né, para a camada limite turbulenta, você tem no começo dessa camada limite, aí eu vou ler mais um fator aqui interessante, ó. Essas duas escalas, elas estão em log, tá? Isso aqui é log, isso aqui é log também, escalas logarítmicas. Vou desenhar elas como elas ficam aparecendo nos gráficos aí, como escalas logarítmicas. Você tem no começo aqui dessa curva, você tem uma região onde o U+ é igual ao Y+. Eles crescem juntinhos assim, ó. Essa região aqui, ó. Essa região onde fala que aqui o U+ é igual ao Y+. Depois ele entra numa camada, uma certa região, que é chamada de camada de buffer, né? A primeira camada é uma camada que é puramente viscosa, ela só tem efeitos viscosos nela, mesmo no escoamento turbulento, né, ainda que tem alta velocidade, você tem muita troca de quantidade de movimento, ali ainda você pode ir para vários números de Reynolds, você ainda vai ter sempre essa camada viscosa. Depois ele entra numa camada chamada camada de buffer, que aqui, ó, uma camada de buffer que ela vai fazer uma transição para uma outra camada, que é a camada logarítmica, que vai estar aqui em cima, que aí segue e vai embora. Você já fica mais ou menos assim. Eu acho que eu desenhei um pouco errado, mas talvez era mais ou menos assim. Essa camada de buffer aqui, ela é escrita da seguinte maneira. Ela é uma função onde o Y+, ela é igual a por exemplo, alguma coisa dessa ordem, assim, ó, o mais, na verdade, né? O U+ é igual a um Y+, menos algum fator sobre 4y elevado à quarta, e por aí vai, um monte de outras coisas. E aqui longe, bem longe lá da camada limite, a gente está falando aí
de uma ordem, essas transições ocorrem aqui mais ou menos nessa região. Um y aqui mais ou menos igual a 5, aqui depois ocorre no y mais ou menos igual a 70, e depois y acima de 70 já entra nessa região logarítmica, que aí entra uma outra equação que a gente chama de equação logarítmica, que é a chamada lei logarítmica da parede, que é igual isso aqui, ó, 1 sobre kappa, e esse kappa não é o kappa da condutividade térmica, é um outro kappa que foi definido também experimentalmente, vezes o logaritmo neperiano de y mais c mais. Isso aqui também é uma outra constante que também é definida experimentalmente. Tudo isso daí foi definido com vários experimentos, tá? Foram vários experimentos e foi se identificando essas subcamadas que existem no escoamento de camada limite turbulenta. Essa equação aqui, ó, ela é famosíssima, a equação chamada de a lei logarítmica da parede. Ou seja, chegou numa certa região, a velocidade ela vai variar com y com relação à lei logarítmica. Então, e vai embora. Assim, até depois do y maior do que 70, esse y lembrando que aquela é uma distância dimensional ali da parede, e vai embora em cima dessa lei logarítmica aí. Mas o que a gente está interessado para saber o CF está nessa região aqui, que é uma região chamada de puramente viscosa, onde o nosso mais é igual ao y+. E aí também foram feitos em vários experimentos para se definir, né? Inclusive até anotei isso aqui, ó, esse kappa, ele tem um nome, né? Eu esqueci de falar esse kappa aqui, ó, chamado de constante de von Karman. Constante de von Karman, que é igual, esse kappa é igual a 0,41. Também foi definido experimentalmente. A forma como essas coisas aparecem, o que a gente tem lá no livro do Schlichten falando do escoamento turbulento, é isso aqui na verdade. O escoamento turbulento fala que o CF ele é igual a duas vezes esse kappa, que é o kappa a constante de von Karman que eu acabei de falar, dividido pelo logaritmo neperiano do número de Reynolds, vou estender isso aqui mais um pouquinho, multiplicado por uma função g, e eu vou explicar já o que é essa função g. Essa função g ela depende somente do logaritmo neperiano do Reynolds, e fecha isso aqui, pronto. Essa função g aqui, ó, vou até marcar ela aqui em verde, por exemplo, para descrever o que ela vai ser. Essa função g era uma função com valores tabelados, ela foi tabelada, tá? Uma função tabelada, e ela foi tabelada pelo trabalho desses caras aqui, o Gersten e Herwig. Eles fizeram um trabalho de tabelar essa função aí em 1992. E vocês acham que isso daí, assim, tá recente? Tá, em 1992 eu já era nascido, por exemplo. Ainda estavam se estudando esse tipo de coisa aí, tentando coisas fundamentais ainda sendo descobertas em turbulência. Mas a gente está vendo que esse CF, que está descrito, está lá no livro do Schlichten, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Talvez eu consiga até encontrar. Eu não sei se eu vou conseguir encontrar essa parte, não. Mas eu acho que está aqui bem... Tem uma definição aqui no começo, mas que ela é bem sutil, na verdade. Ele fala de alguma coisa aqui dessa função g, mas é por aqui, ó. Ele vai falar dessa função g por aqui, mas ele vai falar depois. Aqui, ó, uma curva de CF, tá vendo? É mais ou menos o que eu escrevi. Talvez faltou um ao quadrado ali, faltou esse ao quadrado aqui em cima. Mas, então vou até colocar ele aqui então pra gente, ó. Faltou esse termo aqui ao quadrado. Tava aqui nas minhas notas, eu não vi, ó. Tava ao quadrado. Essa definição aí que foi encontrada, todos esses termos, essas constantes que foram feitas, todas foram determinadas experimentalmente, ó. Essa quantidade K, que é chamada de constante von Karman, por exemplo, ela foi determinada experimentalmente. Apesar de falar uma constante universal, determinada através de experimentos também. Todos os outros termos, esses Gs, as funções todas que existem dentro dessas funções aí para se calcular o coeficiente de fricção, tudo é determinado experimentalmente. Então essas determinações experimentais foram feitas, elas chegaram a curvas finais que se parecem com essa definição aqui, ó, com esse CF de 0,0592 vezes o Reynolds elevado a menos 1/5. Pode ser também que às vezes você veja uma outra versão de um livro onde a definição estava diferente, porque essas coisas realmente mudam rapidamente, sabe? As equações de camadas limites turbulentas, para vocês terem uma ideia, a dedução dela a partir das equações fundamentais, elas começaram, acho que foram feitas, tem uma solução, foi feita em um trabalho de 2001, para você ter uma ideia, trabalho de Oberlach. Deixa eu ver até se eu acho aqui, eu poderia tentar
mostrar isso aqui, mas eu não sei se vou conseguir encontrar nada não. Ou seja, essas coisas, quando a gente fala de escoamento turbulento, tem coisas mudando o tempo inteiro. 2001. Tem um trabalho dele de 2001, acho que está até aberto aqui, ó. Se eu não me engano é esse trabalho aqui, ó. Trabalho do Oberlach falando sobre uma aproximação unificada para simetrias em escoamentos paralelos de turbulência, né? Ele vai fazer as deduções todas da camada limite, vai mostrar isso aqui para turbulência, etc. Enfim, isso aqui foi feito em 2001. A gente já estava, muitos de nós já estavam, acredito que todo mundo que está aí vendo o vídeo já esteja nascido, né? Eu estava vendo, o cara estava aí deduzindo as equações de turbulência que são usadas em um conceito fundamental para muita coisa aí em turbulência hoje, para industrial, por exemplo. Então, turbulência é uma área que muda drasticamente, muito rapidamente. Mas já se sabe, o que se conhece a turbulência, pelo menos, é que os escoamentos turbulentos, eles têm, em que a camada limite é turbulenta, o perfil de camada limite, ele é mais ou menos com essa cara aí, ele tem que atender essa lei logarítmica. Se você faz o escoamento e você não sabe se o seu escoamento é laminar ou se é turbulento, se a camada limite é laminar ou se é turbulento, normalmente o que você faz? Você vai medir a sua camada limite e vai ver, olha, minha camada limite, vai fazer as medições de velocidade ali no perfil da camada limite, vai verificar, olha, se o perfil da minha camada limite ele está parecido com o perfil de Blasius, então a minha camada limite é laminar, eu uso as soluções de Blasius. Se o meu perfil se assemelha ao perfil que se é obtido por essa solução logarítmica aí da solução turbulenta, aí eu vou cravar e falar, não, agora sim a minha camada limite é uma camada limite turbulenta. É assim que se faz, para se validar mesmo que o seu perfil, que seu campo de velocidades na camada limite é turbulento, é laminar. Essas soluções são soluções que se trazem, né, através de vários anos de desenvolvimento. Essas soluções são usadas para validar se você está fazendo uma análise que é turbulenta ou se é laminar, tá? Então agora a gente vai começar falando dos escoamentos laminares. E o que é interessante é isso, escoamentos turbulentos, perdão. O que é interessante é isso, escoamentos turbulentos têm essa resiliência a gradientes de pressão. Então você pode estudar escoamentos turbulentos, por exemplo, ao redor de superfícies curvas e talvez utilizar essas analogias de Reynolds que a gente está falando aqui em cima, sem ter tanto problema, né? Porque eles são mais resilientes a essas gradientes de pressão. O escoamento da solução de Blasius não é tão resiliente assim, já tem mais limitações para você usar isso daí. O que é interessante é isso, né? O que é falado, inclusive, no livro do Schlichten, eu queria achar essa frase que eu achei ela maravilhosa. Ele fala assim, ó, isso aqui ele fala, olha só, da equação 2.37, o fator de fricção da camada limite turbulenta de uma placa, ela decresce com o aumento do número de Reynolds. A gente falou disso aqui, né? Se você vai aumentando o número de Reynolds, esse fator de fricção de arrasto ele vai começar a decair. Ele é muito maior. Quando você tem um número de Reynolds muito menor, você tem mais forças viscosas, você vai ter mais fricção. Você espera que vai ter mais forças cisalhantes, tensões cisalhantes, ele segurando a sua placa plana, né, ou segurando seu escoamento, e vai gerar uma maior coeficiente de fricção. Se você aumenta o número de Reynolds, você diminui o efeito das forças viscosas, então você vai ter um menor coeficiente de fricção. Então é esperado que ele falou aqui, ó, que o coeficiente de fricção de uma camada limite turbulenta ela vai decair com o número de Reynolds, isso é fato. Mas para uma camada limite turbulenta, ele faz isso de uma maneira muito devagar. É muito mais devagar do que qualquer potência negativa do número de Reynolds. Ou seja, quando a gente coloca esse fator de fricção de menos 1 sobre 5, provavelmente ainda menor do que isso ainda. Vai decair mais lentamente do que isso ainda. Mas é o que é usado, que a gente vai utilizar aqui durante o curso, porque é o que é utilizado também pelo próprio Incropera. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. No livro do Incropera, quando ele fala de camadas limites turbulentas, olha aqui a definição que ele usa, ó. Ele vai falar que o CF é esse daí, que é utilizado para todas essas aproximações razoáveis que você tem. Você tem uma aproximação, essa coeficiente de fricção local é definido dessa maneira, com uma precisão aí, tá falando, ó, precisão de mais ou menos 15%. Tá ótimo, né? Pra gente que está lidando com problemas de turbulência que são bem difíceis, a pressão de 15% está ótima para a gente trabalhar. E aí você vai utilizar essa relação para você conseguir calcular qual que é o coeficiente de fricção local para um escoamento turbulento. E aí você tem esse fator aí de Reynolds elevado a menos 1 sobre 5. Já decai bem lentamente, né? Mas segundo o Schlichten, esse decaimento é ainda menor do que qualquer potência do número de Reynolds poderia descrever para a gente, beleza? Vamos continuar trabalhando isso daí. Nas próximas aulas a gente vai falar sobre como que a gente estuda essa troca de calor a partir dessa definição, beleza? Um abraço.